Olá, tudo bem? Várias vezes me disseram nos últimos meses, assim, várias pessoas, né? Eu me identifico com a doutrina luterana, gostaria de ser luterano, mas não há nenhuma comunidade na minha cidade ou na minha região. E o que fazer, né? E nem sempre é fácil responder isso, cada caso tem as suas características próprias, as pessoas têm suas possibilidades diferentes e a forma como se relacionam com a doutrina também é diferente. Então, ontem, uma pessoa que conversa comigo há mais tempo, que vive uma situação parecida com essa e que já se tornou um amigo, me perguntou assim, né, de uma forma mais pessoal: e agora, e você? O que você faria nessa situação? E é muito difícil responder, né? Quando a gente se vê e se imagina numa situação assim, é mais complicado. Hoje, com a cabeça que eu tenho sobre doutrina, com o gosto que eu tenho pela Igreja Luterana, pela forma como nós levamos as coisas e pela forma como nós pensamos a teologia, eu teria sérias dificuldades, né? Sérias dificuldades. O bom para mim é o fato de ser pastor, porque isso faz com que seja praticamente impossível que eu vá morar em uma cidade sem igreja luterana, né? Mas se isso acontecesse, se eu não fosse pastor luterano e fosse morar numa cidade em que não houvesse, minha primeira tentativa seria permanecer vinculado a uma comunidade que estivesse numa cidade mais ou menos próxima e assim pudesse, né, acompanhar, hoje mais fácil, programação online dessa comunidade e uma vez ao mês estar ali para participar com a comunidade do culto, para receber o sacramento, né? Conheci um caso assim de uma família que morava em Diamantina, no interior de Minas, e frequentava a comunidade em Belo Horizonte. São 291 quilômetros de distância, mais umas 4 horas de viagem pelo menos. E claro, então, essa família conseguia ir ao culto uma vez ao mês, né? Isso já é um considerável esforço. É, Pensando assim, isso por vários anos deve ser uma coisa bem complicada, né? Mas é o que eu tentaria fazer, é o que eu tentaria fazer, certamente. Não havendo nem essa possibilidade, né? Não existe igreja que eu possa visitar, o que eu faria? E se tivesse que escolher outra, principalmente acontece muito, né, a pessoas nessa situação também, pessoas que têm famílias com crianças e gostariam que a criança tivesse essa vivência comunitária, né, que conhecesse outras crianças da igreja, que fosse a escola bíblica, que tivesse isso que nós tivemos, né? Olha, eu tentaria achar, se possível, uma igreja. Veja, não estou dizendo de ser membro, né, de participar integralmente da vida da igreja, mas eu procuraria, em princípio, uma igreja anglicana, mas não uma anglicana qualquer, né, uma anglicana que tivesse em alto valor os 39 artigos de religião, né. Não seria uma anglicana, uma anglo-católica, né, não seria uma anglicana muito influenciada pelo movimento de Oxford, não seria muito progressista teologicamente também, não seria liturgicamente muito evangelical também. Então parece que é mais fácil achar uma igreja luterana por ali do que uma igreja anglicana com todas essas ressalvas que eu faço, né? Isso eu não estou falando criticando todas as que não se enquadrem nesse perfil, né? Eu estou falando sobre o que eu procuraria a partir do que eu penso hoje, né? do que eu vejo como mais sadio para o nosso tempo e que seria mais sadio para mim e para minha família, né? Não havendo essa possibilidade, então, de achar uma igreja anglicana com todas essas características, eu pensaria em frequentar, provavelmente, para ouvir a palavra, uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, congregacional. Mas é óbvio, né, apareceriam diferenças, mas acho que seria bom para mim, seria bom para as crianças terem esse contato com a palavra, terem esse contato com pessoas que querem viver a fé, mesmo com todas as diferenças, né? E tentaria manter-me na doutrina que eu tenho como correta e manter a minha casa entendendo essa doutrina, né? Fazendo isso no estudo do catecismo, no estudo diário, nas devoções que se realizam na casa, né?
Eu sei que teria dificuldades também, né? Aqui provavelmente eu também deveria fazer algumas ressalvas. Eu acho que muitas igrejas reformadas, não estou generalizando, né? O muitas serve justamente para dizer que não são todas, muitas igrejas presbiterianas acabaram nos últimos tempos fazendo uma relação meio estranha e confusa entre política e fé, né? Isso me incomodaria severamente, severamente a ponto de eu não gostar, não aproveitar a palavra se no meio do sermão ou no meio do culto questões políticas começassem a surgir, né, e a ser assunto, né? Principalmente quando a política significa apoiar ou combater partidos específicos, pessoas específicas, quando isso vai tomando corpo no discurso e ocupando o lugar que deveria ser o lugar de outra coisa, né? Deveria fazer um vídeo, talvez, no futuro próximo, sobre meu posicionamento político, né? Até para explicar melhor isso. O que mais? Então, acho que eu poderia fazer isso, né? Eu pensaria nessas igrejas, eu pensaria numa igreja de tradição protestante, sim, principalmente por de partida valorizar as escrituras de uma forma mais específica, né, de uma forma especial. Para mim isso é muito importante, né? Eu respeito quem pensa diferente. Eu não procuraria uma igreja católica romana ou uma igreja ortodoxa, né? Se estivesse uma cidade em que eu tivesse noção de que o padre ali é uma pessoa bacana, uma pessoa que tem uma formação muito sólida e um bom senso teológico muito apurado, uma capacidade de... eu talvez faria o mesmo que eu faria na igreja reformada, conhecendo bem o caso da pessoa, né, que ali ministra, para escutar a palavra, né? Mas também sei que aqui haveria muitas ressalvas, né? Haveria muitas questões. Então, preferencialmente, eu procuraria a anglicana e reformada, né? Eventualmente, até, não vou dizer que não, apesar de grandes diferenças também, uma metodista, né? Metodista séria, metodista equilibrada, não seria impossível também pensar. Não tenho afinidade nenhuma com a liturgia, né, de igrejas pentecostais, renovadas, carismáticas, né? Eu tenho um respeito, sei que há uma diversidade dentro desse meio, né? Não é tudo que é bagunça, não é tudo que é confusão, mas eu não tenho uma afinidade, assim, não sei se eu aproveitaria um culto assim, né? Eu acho que me incomodaria mais do que ajudaria, assim. E eu não gostaria de chegar só na hora da palavra, né? Assim, eu gosto da palavra ali pregada porque há uma centralidade nas escrituras, mas eu teria que participar de uma hora de um culto que é bem diferente do que eu entendo como uma liturgia de que eu gosto de participar, né? Eu estou tentando ser bem equilibrado e respeitoso, não para ser politicamente correto, mas porque eu tenho respeito mesmo por pessoas de diversas tradições, eu aprendo com pessoas de diversas tradições e eu sei que há diversidade, e a pior coisa que tem é a gente ser julgado por causa de estereótipos das nossas tradições, das nossas correntes teológicas e eclesiásticas, né? É isso que eu faria, ou seja, eu não tenho uma resposta. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço e até a próxima.